Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Essa aula a gente vai falar sobre novo item da nossa programação, que é o temporizador, a função de tempo, certo? Vocês vão perceber que essa função a gente utiliza muito em programação, né? Então, vamos botar a mão na massa, né? Lembram, pessoal, das teclas de atalho, dos íconezinhos aqui? Então, o que é o nosso temporizador? Nosso temporizador é o T aqui, ó. Eu posso clicar aqui ou simplesmente onde estiver selecionado o meu cursor, eu pressionar T. Ele me abre essa janela aonde eu configuro o meu temporizador. Professor, quantos temporizadores eu posso usar na minha programação? Isso está bem descrito no manual do CLP, certo? O clique 02 ele possibilita a utilização de 31 temporizadores. Então a gente seleciona o temporizador aqui, o endereçamento dele. Então se vocês contarem aqui tem 31 endereços de tempo. Então a gente pode usar 31 temporizadores para a nossa programação. É muita coisa, pessoal. E a gente tem algumas funções diferenciadas para temporizadores no nosso clique 02, na nossa plataforma, certo? Vamos a eles. Então aqui em modo de função, né, a gente tem o modo aonde a gente seleciona qual modo que a gente vai utilizar de temporização, certo? Se eu clicar no modo 0, o que ele me mostra aqui no gráfico? Esse aqui é o gráfico de funcionalidade do temporizador. Essa primeira linha é o sinal, ou seja, é quando o temporizador é acionado, certo? E a segunda linha é quando ele aciona a sua saída. Se a gente analisar esse gráfico do modo 0, o que a gente pode perceber? Que quando a sua entrada é acionada, a sua saída é acionada junto, certo? E quando esse temporizador é desacionado ou desligado, a sua saída também ocorre o mesmo processo. Então, olhando dessa forma, a gente pode perceber que ele é tipo uma memória interna, um modo de memória interna, certo? Então, esse modo de temporização é muito difícil de utilizar. Digamos que você acabou com todas as memórias do CLP, você precisa uma a mais. Às vezes você pode utilizar esse item aqui, mas é bem difícil de utilizar. Vamos para o modo 1, que é um dos que a gente mais utiliza, né? Então, o modo 1 a gente já tem uma descrição, aonde diz que o temporizador é retardo na energização. O que quer dizer isso, professor? Notem aqui no gráfico o sinal de entrada. Quando o sinal de entrada é acionado e mantido acionado, a sua saída ela só aciona depois de um período de tempo que esse sinal foi acionado, que o temporizador foi acionado. Então, o temporizador é acionado. Quando ele é acionado, começa a contar um tempo. Quando esse tempo percorreu, foi contado, ele aciona a saída. E a saída fica acionada enquanto o temporizador estiver acionado, beleza? Então, o entendimento desses gráficos, pessoal, é de extrema importância para quando vocês partirem para estar programando sozinho. Digamos que vocês usam bastante o modo 1. Vai ficar gravado, vocês vão entender ele bem fácil. Mas como a gente tem mais modos de utilização, mais modos de função do temporizador, então vocês entendendo como funciona esse gráfico, que não é difícil não, pessoal, é bem simples. Quando vocês tiverem uma dificuldade em encontrar um temporizador, vocês vão achar a solução olhando para esse gráfico aí. Então, temos a base de tempo para selecionar, também a gente opta, pode usar em escalas bem pequenas de segundo, 1 segundo e minuto, certo? A gente vai utilizar aqui para fazer a simulação. E o valor que a gente quer utilizar no tempo. Quanto tempo você precisa no teu processo para que ocorra determinada função, certo? Então, tendo esses itens já preenchido certinho, a gente dá um OK e vamos para a simulação para ver ele funcionar. Então, clicando em cima da bobina, já aparece uma janela onde ele mostra o bloco de função do tempo, certo? Vamos colocar uma entrada aqui para a gente poder fazer uma simulação. Entrada 1, preenchemos a linha e vamos para a simulação para ver o funcionamento desse temporizador, certo?
Então, esse temporizador, quando eu clicar no I1, na nossa ferramenta Estados das Entradas, na simulação, a minha entrada tem que acionar. Vamos ver o que acontece? Começa a percorrer o tempo aqui em rosinha, pessoal, tá vendo? Quando ele chega no tempo que a gente pré-determinou aqui, que seria 5 segundos, o que acontece? Fica verdinha a bobina do temporizador. Tá, e o que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que o contato aciona, comuta os contatos do tempo. Então, se a gente colocar endereços de contato desse temporizador aqui, eles vão comutar. O contato que é fechado abre e o contato que é aberto fecha. Vamos ver isso na simulação. Então, como que eu coloco um contato de tempo aqui? Pressionando no T. Já me abre para mim editar se eu quero um contato aberto ou um contato fechado. E qual é o endereço de tempo que eu vou usar nesse contato? Como a gente só tem o tempo 1, né? É o endereço do tempo que a gente está utilizando. Vamos no contato aberto. Vamos fazer ele acionar uma saída, saída 1, certo? E vamos botar um contato do tempo 1, só que fechado. Fazendo acionar a saída 2. Tranquilo? Vamos à simulação. Notem, pessoal, que contato fechado já está permitindo a passagem da corrente fictícia para a bobina 2. Para a saída 2. Isso a gente já viu várias vezes, alguns exemplos em exercício, a gente já viu como que funciona o contato fechado e o contato aberto. Se nós pressionarmos aqui, então o que vai acontecer? Esses contatos continuam como estão, até o momento que esse tempo contato é 5. Vamos lá. Tá contando. Quando ele fechar em 5, a gente vai ver que vai haver a mudança. Por quê? Porque ele acionou a bobina e comutou os contatos. Contato aberto fecha, contato fechado abre. Então mudou o estado dos contatos desse temporizador. Outra coisa, eu vou pressionar aqui, notem, observem aqui do lado, pessoal, no bloco de função do tempo. Acionei o tempo 1, a entrada 1, desacionei a entrada 1. O tempo volta, a contagem que estava percorrendo volta no zero. Acionei, desacionei. Acionei, desacionei, acionei, desacionei. Então, é dessa forma que funciona esse temporizador, certo? Ele tem que estar acionado, ele tem que estar com o sinal direto nele para ele dar continuidade na contagem do tempo. Quando ele conta o tempo que a gente pré-determinou aqui, ele comuta os contatos dele. O aberto fecha e o fechado abre, após ele ter essa contagem de tempo. Quando a bobina dele não tem mais um sinal de entrada nele, ele desliga a bobina, desligando os contatos voltando ao estado normal, certo? Esse é o temporizador modo 1. Nessa aula a gente vai ver ainda sobre o temporizador modo 2. Vamos para ele. A gente aqui, o endereçamento a gente vai deixar o mesmo, que vai botar o modo 2. O modo 2, pessoal, ele tem um diferencial do temporizador modo 1. Claro que não vai ser igual, né, professor? Então vamos lá. Mas ele também é com retardo na energização. Ele tem um diferencial, a gente pode ver aqui nesse gráfico, né? Aonde a contagem de tempo só se dá enquanto a minha entrada está acionada. Tranquilo? Acionei minha entrada, ela está acionada, está contando o tempo. Desliguei, ela não conta mais tempo, ela fica parada. Só que o tempo não zera, o tempo fica ali para dar continuidade na contagem quando a entrada for acionada novamente. Beleza? A saída só vai ser acionada quando tiver a soma total do tempo do temporizador acionado, né? Então, se eu acionei aqui, desliguei, acionei, desliguei, acionei, desliguei, ele vai percorrendo o tempo, vai somando até chegar no tempo que a gente pré-determinou, seria o valor que a gente coloca aqui, para ele acionar a sua saída, certo? Mas notem, pessoal, que a sua saída fica acionada mesmo depois que o temporizador é desligado. Depois que ele acionou a saída, se desligar o temporizador, a saída continua sendo acionada até que ela receba um
pulso de reset. Tranquilo? Isso a gente vai ver na simulação. E aonde a gente programa, né? A gente coloca aqui o tempo, a base de tempo, o valor que a gente quer. E aqui, ó, entrada de reset. Então eu tenho que alocar alguém para me resetar esse tempo, senão ele vai ficar acionado pro resto da vida. Eu não vou desligar o CLP e ligar o CLP para ele desligar. Eu tenho que achar alguma função de alguma entrada, alguma memória, alguma saída, que a minha lógica faça ele resetar. Então vamos lá. Vamos fazer o nosso i02 resetar esse nosso temporizador. Ok. Então aqui, ó, na função, vocês já notem que o i02 está aqui. Vamos usar o mesmo exemplo de programa, só que com um modo de tempo diferenciado. Vocês já vão ver que dá uma mudança muito grande só no temporizador. Tranquilo? Vamos lá? Então vamos à simulação, né? Deixa eu tirar esse cursor daqui. A partir do momento que a gente liga, continua a mesma coisa, né? O que muda é que se eu acionar e desacionar, notem que o meu tempo fica retentido aqui, ó. Ele fica travadinho aqui na memória, certo? Eu acionando de novo, ele continua, ele vai incrementando, ó. Conforme eu vou acionando, enquanto ele está acionado, ele vai contando. Quando ele não está acionado mais, sua entrada, e ele fica travadinho o tempo. E quando acionar até o tempo que a gente pré-determinou, que seria o 5, ele acontece a mesma coisa que o modo 1. Ele comuta seus contatos. Contato aberto fecha, permitindo acionar sua saída aqui nesse exemplo. E o contato fechado abre, não permitindo mais a corrente fictícia passar por ele. Certo? Só notem, pessoal, que eu desligando aqui a entrada, ele não desliga mais, ele fica permanente, como se tivesse selado, certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um reset, um pulso, acionar a entrada 2. Então, vamos lá, vamos acionar o 2. Ao acionar o 2, essa bobina tem que desligar, certo? Então, fechou. O que acontece se o 2 estiver acionado? E acionar aqui? Notem que não vai incrementar nada, pessoal. O reset ele é só um pulso, ele não pode ficar acionado. Então vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês fizerem a programação de vocês. Se vocês colocarem uma memória, uma saída ou algum outro elemento para fazer o reset, não é só a entrada que faz reset. A gente pode utilizar bobina ou alguma memória para fazer esse reset, certo? Só que vocês têm que tomar cuidado. Quando ele é acionado, ele zera o contador. Mesmo a entrada acionada, que está acionando para a gente ter a contagem de tempo, se o reset acionar, ele vai ficar zerando o tempo. Tranquilo? Deu entendimento legal, pessoal? Então nessa aula a gente viu o modo 0, modo 1 e o modo 2, né? Certo? E a gente vai agregando mais, eu vou passar alguns exercícios de temporizadores e a gente vai agregando, aprendendo mais temporizadores, mais os outros modos para frente na aula, nas próximas aulas. Então, bom estudo, pessoal. Continuem estudando junto com o computador de vocês, programando. Vão praticando, vendo os modos ali, agora que vocês viram como é que faz para fazer a leitura no gráfico do funcionamento do tempo. E vão, sem preguiça, pessoal, vão estudando, vocês vão ver que no final desse curso vocês vão ter aprendido muito mesmo, já podendo fazer diversas programações em cima desse CLP que a gente está vendo aí. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!